vou continuar a Oi, fisiologia Dan. do sistema reprodutor. Ontem trabalhei com vocês o sistema reprodutor masculino, hoje o feminino, e depois seguimos para a parte mais, que na verdade é mais endócrina, né? Mas relaciona e liga todo esse conteúdo, vai relacionando um conteúdo ao outro. Perfeito, então vamos lá para a nossa apostila. Ela está aqui. Então, anatomia do sistema reprodutor está na página 37. Já falei ontem para vocês do feminino, do masculino, vamos aqui hoje para o feminino, né? Então, lembrando que é importante saber, sim, o nome dos órgãos que fazem parte desse sistema, mas não é, assim, o assunto mais cobrado, não, dentro dessa temática aqui, mesmo para o masculino, né? Ele acaba sendo cobrado muito mais contextualizado. Vou dar um exemplo para vocês, partindo do masculino que a gente viu ontem. Então, teve uma questão de um vestibular, não lembro se foi o Unesp ou se foi o FUVEST, um dos dois, eu acredito, né, que colocava uma situação, um problema de um homem que estava ali revoltado, né, querendo processar o médico, porque ele resolveu fazer vasectomia. E após o procedimento, ele observou que ele estava com nível de testosterona muito baixo, né? Então, ele, não satisfeito, ele começou a questionar, reclamar, né? E a atribuir a baixa de testosterona ao procedimento de vasectomia, né? E aí a questão pedia para você argumentar, para você discutir se a queixa dele procedia ou não, né? E aí a gente tem que mandar bem no conteúdo tanto de endócrino quanto de reprodutor. Primeiramente, descrevendo o que é a vasectomia. Então, a vasectomia é um processo cirúrgico que interrompe o ducto deferente, a fim de esterilizar o homem. Quando o homem não quer mais ter filho, definitivamente, interrompe-se aqui, né, fazendo um corte aqui discreto na bolsa escrotal, puxa-se para fora o ducto deferente e o corta, amarra as extremidades e interrompe, né? Ok, este processo impede a eliminação do espermatozoide na ejaculação. É isso, tá? Somente isso. Então, somente isso. Interrompe a ejaculação, pensando na esterilização do homem. Apesar do procedimento ocorrer aqui nesta altura, não afeta em absolutamente nada o testículo, certo? Que, além de produzir espermatozoides, também atua na produção de hormônio. Então quer dizer que o problema é outro, tá? Baixou a testosterona, tem que avaliar se, de repente, às vezes o problema não está nem no testículo, né? O problema, às vezes, está lá no LH, que é o hormônio lá da hipófise, que manda o testículo produzir testosterona. Então, são duas coisas bem distintas. Então, a vasectomia não interfere em absolutamente nada na parte hormonal. Também não interfere, né, colocando, já ampliando um pouco mais a discussão, na capacidade do homem ter relação sexual, porque isso está relacionado com o acúmulo de sangue no tecido do pênis. Então, não tem absolutamente... mas rompeu o ducto deferente. E daí, né? Não interfere no processo de ereção, não interfere no processo de produção de hormônios, nem mesmo de espermatozoide. Então, o testículo continua o processo de produção de espermatozoide? Sim, ele apenas não libera mais, porque o canal aqui foi interrompido. Então, a discussão, o argumento que o homem levantou não é válido. Perfeito? Então, geralmente esse conteúdo de reprodutor, ou ele vai para esse nível mais abrangente de discussão, bem contextualizado, ou então ele pega mais a questão hormonal, né, da mulher, do ciclo ovulatório.
Dificilmente um vestibular vai botar uma questão assim como essa, com setas, diga o que é, qual o nome disso, qual o nome daquilo, né? Pelo menos não os grandes vestibulares, os vestibulares das universidades públicas, né? Mas faz parte aqui do nosso conteúdo, vamos relembrar. Então, no genital feminino, nós temos a vagina, que é o órgão, né, da reprodução de cópula, né, local onde o espermatozoide é lançado. O útero, que se conecta mais aqui acima, né, nessa outra imagem dá para ver aqui a vagina como este tubo muscular e acima dele o útero. Então, visto de lado, o útero fica assim, tá? Isso aqui é uma visão de frente, mas na verdade ele é curvado para frente. Então, quando a gente vê a pessoa de lado, você vê que ele realmente ele está assim. Visto de frente, não parece que ele está inclinado para frente, mas está, tá bom? O útero é o local onde o embrião se instala e vai se desenvolver durante a gravidez. Então, é um órgão, né, pensado aí para a gravidez. Lembrando que interiormente ele é revestido por um tecido chamado endométrio. Este endométrio cresce, aumenta de tamanho e aumenta sua vascularização ao longo do ciclo, tá? Sob a ação de hormônios. Quais hormônios? Estrógeno e principalmente a progesterona. Então, são os dois aí. Inicialmente, no início do ciclo só tem o estrógeno, depois permanece os dois. Além do estrógeno vem a progesterona, então o efeito soma e aí aumenta ainda mais o crescimento do endométrio e a sua vascularização. E é esse endométrio que descama, né, e é eliminado durante a menstruação. Temos aqui as tubas uterinas, né, uma para cada lado. A tuba uterina é o local onde ocorre a fecundação. Isso é importante, tá? Isso é bem importante. O espermatozoide é lançado na vagina, mas a fecundação se dá na tuba uterina, nessa parte inicial dela. Tá? Próximo ao ovário, mas não é dentro do ovário. O espermatozoide não vai entrar no ovário para encontrar o gameta. Tá? Então, se dá aqui no início da tuba uterina. A tuba uterina ela é toda revestida externamente com tecido muscular liso. Então, após a fecundação, a tuba uterina se contrai e isso empurra o embrião, né, em direção ao útero. Né? Dentro também aqui o epitélio é ciliado, então a cada contração os cílios se movem e vão empurrando, né? Vai como que varrendo este embrião em direção ao útero. Perfeito. O ovário é, né, considerado uma glândula mista, porque além da sua parte reprodutora, né, de formação, produção de gametas, né, também o ovário atua como um órgão produtor de hormônios, dos dois, estrógeno e progesterona. Tá certo? Vamos ver um pouquinho de onde vem a progesterona, de onde vem o estrógeno aqui, olhando mais particularmente para dentro do ovário. Mas basicamente o ovário é o local que produz o gameta. Lembrando que esse gameta, como nós estudamos lá na embriologia, ele sai daqui como ovócito 2. Então, ele não chega a finalizar o processo de gametogênese. Então, ele é liberado como ovócito 2. Se houver fecundação, aí sim o ovócito 2 primeiro conclui a meiose e se torna óvulo, propriamente dito, e depois une os núcleos, porque há uma diferença entre fecundação e cariogamia. Qual que é a diferença? Fecundação é quando o espermatozoide entra dentro do óvulo, fica lá o núcleo dele. A cariogamia é quando o núcleo haploide do espermatozoide se une ao núcleo haploide do agora óvulo. Então, quando o núcleo do espermatozoide entra, ele ainda é um ovócito 2. Então, ele tem que correr, né, para que esse ovócito 2... Então, já garantiu a fecundação. Já entrou o núcleo
do espermatozoide, já está lá dentro. Então, agora, esse ovócito 2 se diferencia de fato em óvulo, forma o núcleo, após a fecundação, cariogamia, junta e retoma a ploidia, fica diploide de novo. Legal? Ok, vamos lá um pouco mais detalhes do ovário. Keila, licença, você falou que quando o espermatozoide entra, ele é o quê? Ovócito 2? Isso, Não. o gameta feminino é o ovócito 2. Então, vamos lá. Vamos Beleza. desenhar um pouco isso para ficar um pouco mais claro. Então, Beleza. vamos colocar aqui. Este aqui é o ovócito 2. Então, ele tem um corpúsculo polar aqui aderido e ele tem o núcleo. Tá? Então, esse aqui é o núcleo. Núcleo que é haploide, que é N. E o corpúsculo polar. Quem que é esse aqui? Este daqui é o ovócito 2. Vamos colocar a legenda aqui. Ovócito 2, tá? E aí, vamos desenhar um espermatozoidezinho aqui, ó. Um espermatozoide. Vermelhinho. Chega aqui. Coloca aqui dentro o núcleo dele, tá? Então, aqui está o núcleo também do espermatozoide. O núcleo do espermatozoide, que é N também, que é haploide. Então, esse vermelhinho aqui é o espermatozoide. Tá. Então, aqui, esse desenho representa o quê? A fecundação. Quando o núcleo do espermatozoide é depositado dentro, no citoplasma do ovócito 2. Ok? O que acontece depois? Vamos lá. Depois acontece a cariogamia. Depois acontece a cariogamia. O que é a cariogamia? Quando este núcleo se junta com este. Então, este núcleo aqui se junta com o outro núcleo lá do espermatozoide. Só que antes disso acontecer, isso que era um ovócito 2 tem que de fato se tornar óvulo, né? Então ele vai ter que se diferenciar em óvulo, daí ele vai ficar com 3 corpúsculos polares aderidos aqui, 1, 2, 3, e agora esse aqui é o núcleo desta célula que já não chama mais ovócito 2, é o óvulo. Então, a fecundação, que é a introdução do núcleo do espermatozoide, ocorre no ovócito 2. Depois que o núcleo entrou, só depois que a meiose desta célula conclui, e aí ela passa a ser óvulo. Agora tá tudo ok? Tudo ok. Agora já é óvulo mesmo? Já. Então, vamos juntar os dois núcleos aqui, processo chamado de cariogamia. Gamos sempre lembra gameta, né? Então, cariogamia é a fusão dos gametas. Fusão dos gametas. Mais especificamente, dos núcleos dos gametas. Joia? Então, vamos lá falar um pouco mais sobre a estrutura do ovário. Então, o ovário, ele apresenta, podemos dizer assim, 2 grupos de células. As células comuns, que
constituem, né, a parede, né, o interior, que forma o interior, né, essa massa celular aqui do ovário. Mas também existem os folículos. O que é o folículo? O folículo é uma célula precursora de gameta, né? Seria toda célula, ela, no processo de gametogênese, ela começa como fugiu o nome dela. Antes de ser cito 1, cito 2, ela é gônia. Lembrei. Então, aqui eu tenho uma gônia. No caso, uma ovogônia. Né? Então, tá aqui a ovogônia. É a célula precursora do gameta. E ela está circundada por outras células chamadas de células foliculares. Então, o que eu chamo de folículo? Tudo isso aqui. Né? Lá dentro, a célula precursora de gameta, em torno um grupo de células. E as demais células. O que acontece, então? Este folículo, a cada mês, cerca de 2 ou 3 deles vão fazer esta gônia, esta célula interna, se diferenciar, passar por gametogênese até chegar ao nível de ovócito 2. Quando são 2 ou 3 folículos que fazem isso no mês, somente um deles, em geral, completa o processo, a ponto de liberar o ovócito secundário. E os outros 2, né, degeneram, a gente chama de folículos atrésicos. Eles como que se diz? Eles regridem. Tá? Então, vamos começar de novo. Naquele mês, 3 grupinhos desses folículos são ativados. Iniciam o processo de preparação da célula gônia para se tornar o ovócito 2. Tá. 2 ou 3 folículos se preparam. Chega uma hora que 2 regridem e 1 dispara. Então, geralmente, só um completa o processo. E completa parcialmente, porque o que ele libera, na verdade, é o ovócito 2. O ovócito 2 vai ficar, então, lá na tuba uterina, aguardando o espermatozoide. Se não chegar, ele degenera como ovócito 2, né? Agora, se chegar, aí tem fecundação e tem cariogamia. Aí, antes da cariogamia, esse ovócito 2 precisa se diferenciar em óvulo. Tá bom? Aí a gente retoma um pouquinho aqui dentro desse assunto também o que a gente aprendeu lá na embriologia. Agora vamos para a ação hormonal. Esse desenho aqui é bem legal porque mostra, olha, o que sai aqui, né? Sai um ovócito 2. Só que esse ovócito 2, ele foi fecundado. Por isso que ele já está com o nome de óvulo. O que começa a acontecer com ele? Ele começa a sofrer clivagem, segmentação. 2 blastômeros, 4, 8, 16. Aí ele forma uma mórulazinha, já está quase chegando no útero. Aí forma a blástula, aquela fase em que infla o embrião, as células migram para a periferia e fica a cavidade interna. Chegou na fase de blástula, né? O embrião aqui ele já é um blastocisto, ele está em fase de blástula, aí ele vai se prender ao endométrio e seguir as demais fases aí do seu desenvolvimento. Aqui, esse esquema está ampliado, né, para mostrar que olha o espermatozoide chegando, olha o ovócito 2 aqui, né? Aí, quando une os 2 núcleos, aí sim eu tenho um zigoto e as clivagens, né, até cada uma das fases. Vamos agora à parte hormonal, que é o que nos falta para concluir esta aula. A ação hormonal. Então, lembrando que sempre por trás do endócrino está o nervoso, por isso aparece aqui o hipotálamo, né?
porque o hipotálamo está ligado na neurohipófise, mas ele é sistema nervoso, então ele manda também a hipófise anterior. E o que a hipófise anterior faz, né? Mandada aí pelo sistema nervoso? Produz dois hormônios, como eles vêm da hipófise, eles são classificados como hormônios hipofisários, FSH, LH. FSH estimula a gametogênese e LH faz o ovário produzir seus próprios hormônios, mas também é ele que rompe o folículo e libera o ovócito 2. Por isso que a gente diz que ele está relacionado à ovulação. Lembrando aqui, ó, nessa imagem, que quando o folículo se rompe, libera o seu conteúdo, ele se transforma num corpo lúteo. Lúteo quer dizer amarelo. Então, uma estrutura de coloração amarelada, que passa a atuar como uma glândula produtora de progesterona. O estrógeno é um hormônio produzido pelo ovário, pelas outras células do ovário. E a progesterona pelo corpo lúteo, que é um folículo que já perdeu o seu conteúdo, já liberou o ovócito 2, então ele passa a ser o corpo lúteo, que é uma estrutura secretora de progesterona. Ok, então aqui estão os dois hormônios. Por que o gráfico deles é assim? Então, eu tenho a ação deste hormônio FSH mais intensa na primeira metade do ciclo, não é? Porque como a sua função é a gametogênese, então não pode ficar para depois, tem que ser inicial aqui. Olha só, vai fazer gametogênese, tá? Então, vai induzir a formação do gameta, a liberação até o LH, que vai lá o pico na metade do ciclo para fazer a ovulação, a liberação do ovócito 2. Ok? Então, os hormônios hipofisários, eles atuam principalmente na primeira metade do ciclo. Como distingui-los? Porque o LH é o mais intenso, é o que tem um pico mais alto, e que ele está, né, muito bem determinado, né? Ele acontece precisamente no 14º dia de um ciclo de 28 dias, então exatamente na metade do ciclo, né? O FSH é um pouquinho antes, né? Ou exatamente nesse momento, como está mostrando aqui, mas a gente consegue distinguir um ou outro porque o LH tem o pico maior. Agora eu quero falar para vocês dos hormônios ovarianos. Se são ovarianos, são derivados do ovário, que são o estrógeno ou estrogênio, né? Também pode ser chamado de estradiol, é o mesmo, e a progesterona. Bom, como o estrógeno, ele provém das células, das outras células que formam o ovário, então ele está presente o ciclo todo, né? Ciclo todo, antes da ovulação, depois da ovulação, o tempo todo no ciclo, né? E ele está relacionado às características sexuais secundárias da mulher. Então, está presente o ciclo todo. Acontece que a progesterona, como ela é produto do corpo lúteo, né? Ela é produzida pelo folículo que já liberou o seu conteúdo, que vai se chamar a partir de agora corpo lúteo, né? Então, por esta razão que a progesterona fica alta apenas após a ovulação. É fácil, a única curva que é aumentada depois da metade do ciclo, né, é a progesterona. Ah, mas essa também está aumentada. Mas ela está aumentada, na verdade, o ciclo praticamente todo. Tá bom? E a baixa da progesterona, aqui no final do ciclo, é o que desencadeia a menstruação. Então, veja que, inicialmente, o endométrio está... Primeiro aqui, ó, está tendo menstruação. Então, diminui o endométrio. Vamos começar o ciclo. O estrógeno induz aumento de endométrio. Sim, só que depois da metade do ciclo, além de estrógeno, tem progesterona. Então, os dois parceiros aqui vão aumentar ainda mais a espessura desse endométrio e aumentar também a vascularização.
Com a queda da progesterona, o endométrio se desprende e aí ocorre a menstruação. Então, aqui termina essa avaliação, né, essa análise do sistema reprodutor. Aqui ele traz só mais um gráfico, que esse gráfico aqui, ele é particular da gestante, né, da mulher grávida. Então, veja que além do estrógeno e da progesterona, surge um outro hormônio chamado gonadotrofina coriônica. Este é o hormônio da gravidez, tá bom? Então, o hormônio da gravidez só existe se tiver gravidez. Ele é produzido pela placenta, então ele só passa a ser produzido quando o embrião, né? Olha só, aqui teve mais ou menos o período da ovulação e fecundação. Quando o embrião se fixa no endométrio, aí aumenta, ele começa a produzir um aumento da gonadotrofina, tá? Então é particularmente presente no início da gestação, é o teste que você vai avaliar a gravidez. O teste de gravidez consiste em encontrar este hormônio aqui. Esse teste de gravidez, ele pode ser feito com urina ou com sangue, né? Porque o hormônio está no sangue. Só que nesta fase, ele está tão aumentado, que você está excretando ele na urina também. Então, se você quer fazer um teste de gravidez, você acha que está grávida, quer fazer o teste de gravidez, mas está muito ainda no comecinho. Então, só se você fizer de sangue, né? Porque aí já você vai conseguir detectar este hormônio na corrente sanguínea. Agora, para você fazer o teste de gravidez com urina, já tem que estar com 1 mês e meio, mais ou menos, de gestação, né? Então, não menstruou ainda, né? Mas, aliás, já atrasou a menstruação. Né? 1 mês e meio já atrasou a menstruação. Aí, o nível desse hormônio da gravidez está tão alto que você detecta ele, além do sangue, na urina. Tá bom? E, claro, ao final da gravidez, no nascimento, tanto o estrógeno e a progesterona que se mantiveram altos durante toda a gestação, justamente para manter o embrião fixo, o embrião não, o feto agora, né? Fixo e ao útero e em desenvolvimento. Então, na hora do parto, esses hormônios diminuem drasticamente e aí retoma o ciclo normal, que é este daqui. Então, esse aqui é um ciclo hormonal particular da gestante, tanto que o tempo aqui não está sendo contado em dias, como acontece aqui, e sim em semanas. 4 semanas de gestação, eu tenho 1 mês, né? 8 semanas, 2 meses, e por aí vai, até a 38ª semana, que corresponde ao nascimento. Para a gente finalizar de vez isso aqui, vamos fazer os exercícios dessa aula. Os de endócrino eu fiz ontem, né? Então, vamos aqui para o de reprodução. Complete as frases a seguir com órgãos ou regiões do corpo humano correspondentes, né? Então, ele dá a função e pede o nome do órgão. Quem é o órgão que produz líquido espermático? O líquido espermático é a mesma coisa que líquido seminal. Aliás, o líquido espermático já está considerando os 2 líquidos, que eu chamo de esperma, né? O espermatozoide mais os 2 líquidos. Então, onde é produzido líquido espermático? Nas vesículas seminais ou glândulas seminais e na próstata. Certo? Nas vesículas seminais e na próstata. E o conjunto desses 2 líquidos é o que a gente vai chamar de esperma ou sêmen. É claro, acrescido aos líquidos dos espermatozoides. A fecundação se dá em que local do corpo? Fecundação.
encontro dos gametas? Na tuba uterina. No início da tuba uterina. Lá que se dá o encontro. Condução dos espermatozoides. Quem é que conduz o espermatozoide? Inicialmente, quem é? O canal ou ducto deferente. E posteriormente, né, porque o ducto deferente desemboca na uretra. Tá? Então, quem é que conduz o espermatozoide? Inicialmente, o canal deferente, sai lá do testículo, dá a volta, entra dentro do corpo, mas ele desemboca na uretra. Letra E, a gestação ocorre em que lugar? No útero? Só pode ser, né? A gestação ocorre, então, no útero. Legal. Vamos lá responder a questão 2. Em que área dos testículos são produzidos os espermatozoides e em que área é produzida a testosterona, né? Bom, vamos lembrar que o testículo, na verdade, ele é um conjunto de túbulos enovelados, né? Enrolados sobre si mesmo. Que parte desse testículo vai produzir espermatozoide? A parede do túbulo seminífero, tá certo? Desse túbulo que constitui o testículo. E que parte do testículo vai fazer testosterona? As outras células que... Pensa assim, ó, tem um tubo, outro tubo, entre um tubo e o outro, né? Esse enovelado de tubos aí do testículo, entre um tubo e outro existe um intervalo aqui preenchido com células, e são estas outras células aqui que produzem a testosterona. Essas células são chamadas de células de Leydig. Deve estar escrito lá na apostila, mas não precisa lembrar desse nome não, tá? Então, os espermatozoides são produzidos pela parede dos túbulos seminíferos e a testosterona pelas células entre os túbulos. São as células de Leydig. Acho que é assim o nome. Deixa eu ver se ele fala disso em algum lugar aqui. Talvez nem fale, viu? Fala não. Mas acho que é assim mesmo que escreve. Vamos lá para a questão 3 agora. Questão 3. Qual a sequência de estruturas pelas quais os espermatozoides passam desde a sua produção até a eliminação para fora do corpo? Aí ele tem que falar o passo a passo, né? O caminho do espermatozoide. Então, de onde ele é produzido? Então, testículos. Do testículo vai para onde? Vai para o epidídimo. Do epidídimo para o ducto deferente. E deste para a uretra. Sheila, você não falou da próstata, você não falou das glândulas seminais.
Por que que eu não falei? Porque elas estão ligadas ao ducto deferente e elas são anexas. Elas não fazem parte propriamente desse sistema, tá? Porque se eu coloco elas aqui, dá a impressão que o espermatozoide saiu daqui, foi para o epidídimo, foi para o ducto, entrou, deu uma voltinha lá por dentro da glândula, né? Não é assim que funciona, tá certo? E mesmo a próstata ela libera no final aqui do ducto deferente, já quase que na altura em que ele se conecta com a uretra. Por isso que eu não acrescentei aqui as glândulas. Então, esse aqui é o caminho do espermatozoide. E na questão 4, qual a sequência de eventos do ciclo ovariano, começando pela formação do folículo primário, né? O folículo primário é aquele que contém o ovócito, aliás, ovócito não, a gônia. Então, qual a sequência de eventos que ocorre dentro do folículo? Aliás, do ciclo ovariano. Então, tem a diferenciação, vamos colocar aqui, que não é diferenciação, né? Quando a gônia se transforma cito 1, né? Ocorre ali o período da intérfase. Então, eu tenho gônia, depois eu tenho, aliás, já que é feminino, né? Vamos colocar ovogônia. Da ovogônia, ela passa pela intérfase e se torna ovócito 1. E depois ela sai do folículo como ovócito 2. Então, aqui dentro do folículo primário, né? Aqui já é um folículo um pouco mais maduro e aqui já é um folículo completamente maduro, né? Aquele que vai liberar o gameta. Tem mais alguma questão? Tem. Ação hormonal, gravidez. Aqui está o resumão. Vamos lá. Deixa eu ver só o nosso horário. Estamos quase, né, no limite aqui. Vamos tentar fazer pelo menos essa primeira. Identifique as fases A, B, C e D, né, no esquema. Vamos olhar o esquema. A, fase A, B, fase C, fase D. Então, o que seria a fase A? A fase A seria a fase de maturação do folículo. Tem um folículo pititico, vai crescendo, desenvolvendo até liberar o gameta. Na fase B, eu tenho que este folículo aqui, que já liberou o gameta, se torna um corpo lúteo, não é? Que passa a produzir progesterona, fato que em C leva ao aumento do endométrio, né? E em D a gente vê o endométrio aqui, né? No seu maior tamanho. Maturação do folículo em A. Em B, a gente tem a formação do corpo lúteo. Em C, a gente tem crescimento do endométrio. E em D, a gente tem o endométrio pronto, né? Maduro, pronto para receber o embrião. Certinho? Beleza, então. Aí na segunda aula eu concluo esses exercícios e vou mudar um pouquinho, tá? Da fisiologia que é mais pesada, assim, eu vou mudar lá para frente. Temos aqui para falar dos grandes biomas, um assunto bem gostoso, fácil, né? E depois um pouco de evolução, né? Como bioma, nós temos uma aula para falar de todos, então acho que eu vou ficar com essa daqui mesmo, só com ela,
Acho que é o que vai dar tempo de fazer hoje, tá? Mas dessa apostila nos falta evolução também, evolução super também de boa, porque é uma revisão da evolução de invertebrados e plantas. E aí fica o sistema digestório para sexta-feira, né? E sexta-feira a gente, amanhã no caso, né? Sexta-feira amanhã. Acho que dá para terminar a apostila amanhã, às 5. Tá bom. Tá certo, então. Pouco, Sheila. Então, até daqui a pouco. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. até. Sheila.